Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui em um cenário diferente hoje. Aqui fica bem próximo de uma avenida bem movimentada, então eu não sei se vai ter muito barulho. Tomara que não apareça no vídeo, tem muito barulho aqui. Vocês já ouviram falar sobre a abertura do coração? Quando o coração se abre para receber, quando o coração ele começa a aceitar, a receber, quando começa a fazer sentido para o coração receber. Tá difícil de olhar, tá difícil de olhar para o celular. É muita claridade. Eu acho que em nosso processo de autoconhecimento podemos ficar muito condicionados a querer aprender sempre mais, sabe? Tipo, motivados pelo que a gente ainda não sabe, viciados no conhecimento, viciados nas informações, em sempre querer assistir um próximo vídeo, em sempre querer ler um próximo livro, em sempre querer descobrir o que aquele influencer, o que aquele neurocientista, o que aquele psicólogo ou psicóloga, o filósofo, filósofa está falando sobre determinado assunto, sabe, do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, dessa parte espiritual também. Eu acho que ficamos atrelados ao conhecimento, pensando que é o conhecimento que vai nos desenvolver, que é o conhecimento que vai nos curar, sabe? E eu me pego muito nesse lugar de querer estudar, de querer sempre descobrir algo novo, ter um novo insight e descobrir algo que eu ainda não sabia, descobrir algo que faz sentido. Existe tipo uma alegria, uma motivação quando você tem insight, quando você descobre algo novo, quando você percebe que você é mais inteligente do que ontem, sabe? Que meia hora atrás você não sabia. E eu acho que isso pode ser muito viciante. E entre tantos vícios que existem nesse mundo, eu não acho que esse vício seja negativo. Não tô querendo dizer que ele é negativo. Só que o que eu tenho percebido em mim, tem que existir uma certa transição entre mente e coração. Isso não é algo filosófico ou muito místico, sabe? Porque o coração, nós sabemos que ele é um órgão físico, só que para quem estuda os corpos energéticos, sabe que não temos apenas o corpo físico, mas existe uma energia nesse chakra do coração, existe uma energia nesse ponto que ela pode carregar muita dor nela. Existe o corpo de dor e existe também algo que se expande aqui. Quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você vibra, você sente, sabe, que aqui se aquece. Você sente que aqui, tipo, quando você sente o alívio, quando você expande, você sente aqui, né, no peito. Isso não é uma linguagem figurada, sabe? Isso não é algo figurativo. Isso é real, você realmente sente, você realmente sente. E nós podemos achar que isso é apenas uma emoção, um sentimento fugaz, sabe? Apenas um sentimento que tá passando por nós e que não é nada demais. Achar que é algo momentâneo, que é algo passou, né? Tipo uma alegria, passou e foi embora. Mas hoje, eu vivendo essa abertura do coração, eu percebo que é um canal. Na verdade, quando você começa a abrir o seu coração, é como se você fosse, enfim, se libertando corpos de dor do seu inconsciente, libertando o seu corpo de dor. Então, quando você consegue se conectar no seu coração, expandir o seu coração, você sente essa abertura do seu coração, é como se você estivesse
abrindo caminho por esse corpo de dor, que são cargas emocionais, são karmas, são traumas, são feridas, são memórias reprimidas do seu inconsciente. E quando você vai atravessando esse corpo de dor e você consegue chegar até o seu coração, esse coração ele ganha força. E é como se essa energia percorresse todo o seu corpo, como se seu corpo todo vibrasse nessa energia. E seu corpo todo responde a isso, responde, é como se seu corpo todo respondesse a essa nova frequência, essa nova energia. Então, todas as suas células, elas sentem essa nova vibração que agora está vindo do seu coração e não mais do seu corpo de dor. Porque o conhecimento, ele nos leva, sim, até um certo ponto. Ele nos ajuda, ele nos ajuda a expandir a nossa percepção de mundo, criar um certo discernimento interno. Só que fazer essa travessia do seu corpo de dor para você conseguir se conectar ao seu coração, eu acredito que essa é a chave. Porque enquanto você ficar só no conhecimento, mas e a sua vibração, sabe? E os seus sentimentos, as suas emoções, como que você se sente, como você realmente se sente? Você acha que você já expandiu tanto, que você conhece tanto, que você já... Eu acho que isso gera uma certa frustração, porque você não vê um resultado palpável, né? Você sabe muito, mas você ainda se sente mal, você ainda vibra na escassez, você ainda vibra no vitimismo, você ainda vibra na incapacidade, você ainda vibra vibrações que você sabe, energias que você sabe que elas não são favoráveis a você, elas não estão alinhadas e de acordo com tudo que você quer viver na sua vida. Então, eu acho que o caminho é esse, sabe? É você buscar por esse coração, buscar pela abertura do seu coração. Mas como que você faz isso? Como nós fazemos isso? Eu estou conseguindo fazer me conectar na meditação e fazendo algumas técnicas. Eu posso dizer que eu posso confessar aqui pra vocês que eu nunca fui muito fã de técnica. Eu nunca fui muito fã de visualização, de ficar fazendo 1001 técnica pra manifestar alguma coisa, Eu nunca fui essa pessoa de muita imaginação, de ficar querendo imaginar. Eu acho que já fui na infância, só que eu tinha me bloqueado nesse sentido, sabe? Em algum momento eu desisti disso, em algum momento eu desisti de sonhar, de imaginar, porque, enfim, né, pela minha própria história de vida, eu achei que eu deduzi que isso era ilusão, que isso não me ajudaria de maneira nenhuma. E era sempre uma frustração, desejar, sonhar, querer as coisas e não conseguir as coisas. Então, para evitar a frustração, eu acho que eu bloqueei essa parte imaginativa, lúdica, sonhadora, né, de ficar me imaginando as coisas. Então eu tive que fazer esse resgate em mim, sabe, de parar de ter ranço de visualização, parar de ter ranço de técnica e cara, tentar, porque existiam bloqueios em mim, então eu tinha que enfrentar esses bloqueios, eu tinha que, não é exatamente enfrentar no sentido de guerra, de luta, sabe, mas é enfrentar, não fugir. Tipo assim, você vai meditar e vai ser difícil porque você não tá acostumada ou acostumado, daí você vai querer imaginar algo e é como se uma parte sua não quisesse, sabe? Aquela parte que tá bloqueada, né? Dissesse assim, não, pra que isso? Não, isso daí não funciona, não. Você já imaginou tanto, né? Você já sonhou tanto e nunca conseguiu, então pra que perder tempo? Então existia essa parte que tinha um ranço, que eu tive que ficar com ela e começar a trabalhar nela, racionalmente, tipo...
tá, eu te entendo, eu entendo porque você pensa assim, eu entendo porque você se sente assim, mas vamos tentar de novo, né? Agora não apenas imaginando como uma fantasia, mas trazendo o sentimento junto, né? O sentimento de que já é real, sabe? Então essa era a parte difícil para mim, e é a parte do sentimento, é a parte do coração, desse abrir o coração para você sentir, sabe? Para você sentir algo que ainda não é real para você. Você, na sua realidade, na sua circunstância atual, não é a verdade que você está vivendo, só que você cria, você traz um sentimento que ainda não é verdadeiro para você. Pelo menos não é o que você vive, mas é o que você quer viver. Então você vai como se fosse criando uma ponte entre você e esse sentimento, buscando ele onde quer que ele esteja. Ele está no cosmos, ele está no astral, ele está na consciência divina, ele está no seu superior, ele está na espiritualidade, seja o nome que você quiser dar, mas é como se você, na meditação, você fosse soltando essa mente, né, que fica falando o tempo todo. Você vai soltando esse monte de pensamentos que está te atropelando. E quando você sente que ela já está mais calma, você começa a pensar no sentimento que você quer viver, sabe? Que você quer experienciar na sua realidade. Então você pode começar apenas com pode ser o amor, pode ser a abundância, pode ser a gratidão, um sentimento elevado, um sentimento que você sabe que te conecta numa linha do tempo, te conecta numa realidade diferente da que você vive, sabe? Numa frequência diferente da que você vive. Então, pode ser que você vive em escassez, só que nesse momento dessa meditação você deixa essa realidade, essa circunstância de lado, você solta esse personagem, solta o que está acontecendo na sua vida e você se compromete a se conectar com algo diferente, sabe? É uma decisão racional, só que depois você tem que soltar esse racional também para você só sentir. Você não vai ficar pensando sobre o amor, sabe? Tipo, eu quero sentir o amor, quero sentir o amor. Não é um pensamento lógico e racional. É um sentimento, tipo, eu vou sentir o amor e você vai trazendo cada vez mais. Você pode pedir para sua consciência soltar um pensamento, traga algo para eu me conectar com o amor. Geralmente funciona para mim. Abundância, por exemplo. Às vezes eu tô com um pouco de dificuldade de me conectar com o sentimento, daí eu só intenciono assim, tipo, me traga algo que me desperte isso, que me ajude a sentir isso, mas não é algo externo, é a sua própria consciência que vai te trazer. Então, geralmente vem, sabe, quando eu intenciono o que eu quero sentir para me ajudar a sentir, a consciência traz, e às vezes traz, e sempre é algo muito natural. Tipo, não é nada, geralmente não é uma grande conquista externa que ela me faz lembrar para que eu sinta gratidão ou sinta abundância. Geralmente são coisas tipo, suas células, você tem noção de quantas células estão funcionando no seu corpo agora? Sinta essas células. Elas estão trabalhando para que você esteja aqui, respirando saudável e existindo nesse mundo, tendo essa oportunidade. Então, sinta gratidão por cada uma dessas células, sabe? Que são muitas, são milhares, são centenas, são bilhões de células. Então, se isso não é abundância, o que seria abundância? Então, sempre é algo desse tipo, sabe? Sempre é algo assim. Ontem você esteve olhando as estrelas, eu gosto muito de ficar olhando as estrelas à noite. Você esteve olhando as estrelas e vem aquela imagem daquele céu que eu estava olhando. E vem assim, tipo, quantas estrelas tinham ali no céu? Você conseguiria contar? Você conseguiria ter a percepção de quantas existem ao seu olho nu, né? Que você consegue ver, e quantas você não consegue ver, mas estavam ali também. Então já vem aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de abundância, tipo, nossa, realmente é muita abundância, é muito abundante, né? Então,
você não precisa tentar controlar tudo sozinho, sabe? Eu acho que é essa a mensagem principal que eu tô finalmente me conectando. Você não precisa tentar controlar tudo e pensar sobre tudo. Existe uma consciência em você. Existe. Você não precisa tentar pensar em tudo. Você às vezes só intenciona para a consciência. Tipo, eu quero me conectar, me ajude, sabe? Me ajude. E vai vir para você, sabe? Vai vir um pensamento, vai vir uma intuição, vai vir uma percepção, você vai sentir. E não precisa pensar sobre isso, você apenas vai sentir, você vai saber. Você vai saber. A consciência, ela te mostra de um jeito que você vai sentir, que você vai saber que é ela que está te mostrando. Então, você sai daquela mente, daquele monte de conhecimento, deixa tudo isso de lado. A sua realidade, o que você está passando nesse momento, você deixa de lado também, você apenas fica aqui no sentir e tenta manter esse sentir, sabe? Pelo maior tempo possível que você possa, fica tentando alimentar e expandir esses sentimentos, expandir, para que eles consigam, eles vão se tornando, quanto mais você alimenta eles, quanto mais você... Eu não quero dizer prende eles, né? Mas de alguma forma é isso. Quanto mais você segura, você se mantém nesse lugar, eu acredito que mais eles vão se enraizando em nós, em você, sabe? Mais eles vão enraizando em nós. Então, antes a sua vibração era de escassez, mas imagina só se você conseguir ficar se mantendo nesse lugar de abundância. Eu sei que é desafiador, né? Porque a sua realidade pode ser totalmente oposta. Mas quanto mais você fizer isso, mais a sua frequência muda. A frequência mudando, você começa a vibrar diferente e atrair coisas diferentes, sabe? Manifestar coisas diferentes. E essa é a mudança real. É a mudança que vem a partir da consciência. Vem a partir do nosso coração.